Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. O cheiro de café recém-coado preenchia o ar, enquanto as gotas de chuva batiam lentamente contra a janela do apartamento. As mãos dele percorriam minhas costas com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seu olhar. Era como se ele quisesse memorizar cada curva, cada marca, cada segredo que meu corpo escondia. Inspirei profundamente quando seus lábios encontraram meu pescoço, provocando arrepios que se espalharam por todo o meu corpo. "Você acredita em destino, Miranda?" sussurrou Nathan, sua voz rouca me envolvendo como um cobertor quente em uma noite fria. A pergunta pairou no ar entre nós, enquanto a tempestade lá fora aumentava de intensidade. Seus dedos entrelaçados nos meus transmitiam uma segurança que há muito tempo eu não sentia. Como responder a essa pergunta quando ali, nos braços dele, eu começava a acreditar em coisas que jurei que nunca mais acreditaria? "Acredito em escolhas", respondi, meus lábios a milímetros dos dele. "E neste momento escolho você." Quando nossos lábios finalmente se encontraram, não foi apenas um beijo. Foi uma promessa, uma confissão, uma rendição. Seu sabor era familiar e ao mesmo tempo novo, como um livro que você lê repetidas vezes e sempre descobre algo que não havia notado antes. O calor de seu corpo contra o meu criava uma intimidade que ia muito além do físico. Naquele momento, eu não sabia que aquele seria nosso último momento de paz antes que os manuscritos mudassem tudo. Meu nome é Miranda Álvares. Tenho 32 anos. E até 6 meses atrás, eu era editora assistente numa pequena editora de Boston. Era, porque agora estou desempregada, com uma hipoteca para pagar e um manuscrito não terminado, que deveria ser meu ingresso para uma carreira solo como escritora. ênfase no deveria. Palavras costumavam fluir facilmente para mim, tanto que meus professores de literatura na faculdade diziam que eu tinha o dom. Que piada cruel do destino que agora, quando mais preciso desse dom, ele tenha me abandonado. O bloqueio criativo começou após o término do meu noivado com Richard, um professor universitário de literatura com quem estive por 5 anos. Descobri suas mensagens com uma aluna de 22 anos. Clichê, eu sei. Mas a dor de um clichê não é menor apenas porque é previsível. Depois disso, as páginas em branco tornaram-se meus inimigos pessoais. A data de entrega do manuscrito se aproximava a cada dia, e minha agente literária, Caroline, começava a demonstrar impaciência nas mensagens cada vez mais frequentes. "É só uma fase", ela dizia. "Todos os escritores passam por isso." Mas não parecia uma fase, parecia um abismo. Foi quando recebi o e-mail que mudaria tudo. De Thomas Crawford. Assunto: proposta de trabalho. Urgente. Senhorita Álvares. Fomos informados de seu trabalho anterior na editora Belmonte e gostaríamos de oferecer uma proposta. Estamos precisando de alguém com suas habilidades para finalizar o manuscrito da nossa autora principal, Diana Winters, que sofreu um trágico acidente e não pode completar seu último romance da série Verdades Sombrias. A remuneração seria substancial, 50 mil howarders para completar o manuscrito em 3 meses, mais 10% dos royalties após a publicação. Há apenas uma condição: absoluto sigilo. Os leitores não podem saber que Diana não finalizou o livro pessoalmente. Se tiver interesse, por favor, entre em contato o mais rápido possível. O tempo é essencial. Atenciosamente, Thomas Crawford. Crawford Publishing. 50 mil dólares. O suficiente para me manter por 1 ano inteiro enquanto trabalhava em meu próprio livro. A oferta parecia perfeita demais. E como aprendi da maneira mais difícil, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Mas eu estava desesperada. Minha conta bancária estava quase zerada, e o aviso de vencimento da hipoteca tinha chegado naquela manhã com seu intimidante selo vermelho de último aviso. Pesquisei sobre Diana Winters, uma autora best-seller de thrillers psicológicos, conhecida por seus finais imprevisíveis e personagens complexos. Seu último livro, Máscaras da Verdade, tinha vendido mais de 2 milhões de cópias. E de acordo com as notícias recentes, ela havia sofrido um acidente grave há 3 meses e estava em estado de coma. Aceitei o trabalho menos de 1 hora depois. Caroline, minha agente, me advertiu contra isso. Ghostwriting nunca construiu uma carreira própria. Ela disse, mas ignorei seus avisos. A necessidade falou mais alto que a prudência. 2 dias depois, estava em um trem para Newburyport, Massachusetts, onde ficava a mansão dos Winters. Thomas Crawford havia me explicado por telefone que trabalharia no escritório de Diana, onde teria acesso a todas as suas anotações e ao manuscrito parcial. Jeremy Winters, o marido de Diana, havia concordado com o arranjo. A mansão era exatamente como eu imaginava.
Imponente, vitoriana, com uma vista para o Oceano Atlântico que fazia o aluguel mensal de meu apartamento em Boston parecer uma piada. Engoli em seco enquanto o táxi se aproximava pelos portões de ferro forjado. O motorista olhou para mim pelo retrovisor. Primeira vez na propriedade dos Winters? Ele perguntou com curiosidade. Sim, respondi, sentindo um nó no estômago. Vim trabalhar para o Sr. Winters. O homem assentiu, mas notei seu olhar de estranhamento. Interessante timing, depois de tudo o que aconteceu. Quis perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas já havíamos chegado à entrada principal. Uma imponente porta dupla de madeira escura se abriu antes mesmo que eu pudesse tocar a campainha, revelando um homem alto, de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas e olhos de um azul penetrante. Senhorita Álvares, presumo. Sua voz era profunda, calma, controlada. Jeremy Winters. Bem-vinda à nossa casa. Estendi minha mão, que ele apertou firmemente. Seus olhos estudavam meu rosto como se procurassem algo. Senti um arrepio involuntário. Obrigada pelo convite, Sr. Winters. Sinto muito pelo acidente de sua esposa. Um sorriso triste curvou seus lábios. Por favor, me chame de Jeremy. E obrigado pela consideração. Diana significa muito para todos nós. O uso do passado não passou despercebido. Seguimos pelo impressionante hall de entrada, com seu piso de mármore e escadaria curva que parecia saída de um filme. As paredes estavam decoradas com fotos emolduradas, muitas delas mostrando Diana, uma mulher estonteante de cabelos loiros e sorriso magnético, em diversos eventos. Em quase todas, Jeremy estava ao seu lado, o braço possessivamente em volta de sua cintura. Nathaniel vai mostrar seu quarto, disse Jeremy, indicando um homem de cerca de 35 anos que acabara de aparecer no corredor. Este é Nathaniel Crawford, filho de Thomas e o editor pessoal de Diana. Ele conhece o trabalho dela melhor que qualquer pessoa. Nathan, como insistiu que o chamasse, tinha uma presença completamente diferente da de Jeremy. Onde o marido de Diana era todo formalidade e controle, Nathan exalava uma energia mais relaxada, cabelos escuros levemente desarrumados, olhos verdes atentos e um sorriso que parecia genuíno, diferente da expressão calculada de Jeremy. Miranda Álvares, disse ele apertando minha mão. Finalmente conhecemos a salvadora do último livro de Diana. Seu trabalho na Belmonte é admirável. Obrigada, respondi, surpresa que ele conhecesse meu trabalho. Mas não sou salvadora de nada. Só espero fazer justiça ao legado de Diana. Tenho certeza que fará, interveio Jeremy. Nathan, mostre a Miranda o quarto e depois leve-a ao escritório de Diana. Preciso resolver alguns assuntos com o médico pelo telefone. Enquanto subíamos a escadaria, senti os olhos de Jeremy nas minhas costas, observando cada movimento. A sensação era desconcertante. Não se preocupe com Jeremy, disse Nathan quando estávamos fora do alcance de sua audição. Ele tem sido intenso desde o acidente. Diana era tudo para ele. Compreensível, respondi, embora algo na dinâmica entre os dois homens me incomodasse de uma forma que não conseguia explicar. Meu quarto era espaçoso e elegante, com uma cama king size e vista para o Jardim dos Fundos, e ao longe, o oceano. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Na mesa de cabeceira, havia uma foto de Diana. Não a Diana glamourosa dos eventos, mas uma versão mais relaxada, sorrindo na praia, cabelos ao vento. Parecia genuína de um modo que as outras fotos não eram. Era a favorita dela, comentou Nathan, notando meu interesse. Tirei essa foto no ano passado, durante um retiro para escritores em Cape Cod. Foi lá que Diana começou a planejar Verdades Ocultas, o livro que você vai terminar. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Nathan, vou ser sincera. Estou nervosa com isso. Diana tem um estilo muito particular e milhões de fãs que notarão qualquer discrepância. Ele se aproximou, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade inesperada. É por isso que você está aqui, Miranda. Thomas e eu lemos seu trabalho, seus contos publicados na New England Review. Você tem a mesma sensibilidade para os detalhes psicológicos que Diana. Pode fazer isso. Havia algo em seu tom, uma convicção que era quase contagiante. Ou talvez fosse apenas o fato de que alguém finalmente parecia acreditar no meu talento mais do que eu mesma. Obrigada pela confiança, murmurei, desviando o olhar. Quando posso ver o manuscrito e as anotações? Agora mesmo. O escritório de Diana está pronto para você. O escritório era exatamente como eu imaginaria para uma autora best-seller. Uma sala espaçosa no terceiro andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica do oceano. Estantes cobriam 2 paredes inteiras, repletas de livros cuidadosamente organizados. A mesa de trabalho era de madeira maciça, com um laptop aberto e pilhas organizadas de papéis. Diana era metódica, explicou Nathan, indicando as pilhas.
Estas são suas anotações para os capítulos restantes. Personagens, arcos narrativos, até diálogos que ela queria incluir. O manuscrito está salvo no laptop. Ela completou 18 dos 30 capítulos planejados. Passei os dedos pelas anotações, sentindo como se estivesse invadindo algo profundamente pessoal. A caligrafia de Diana era precisa, decidida, sem hesitações, como imagino que ela própria fosse. E aquilo? Perguntei, apontando para uma gaveta da escrivaninha que estava levemente aberta, revelando o que parecia ser um caderno diferente dos outros papéis. Nathan hesitou brevemente antes de responder. Ah, aquilo é... pessoal. Anotações não relacionadas ao livro. Jeremy pediu que deixássemos intocado. Assenti, embora minha curiosidade tenha sido aguçada. Como editora, aprendi que frequentemente são nos espaços não relacionados que encontramos as verdadeiras inspirações de um autor. Bem, vou deixá-la se ambientar, disse Nathan, movendo-se em direção à porta. O jantar é servido às 7. É apenas eu, você e Jeremy esta noite. A governanta Sra. Collins folga aos domingos. Quando ele saiu, sentei-me na cadeira que um dia pertenceu a Diana Winters e abri o laptop. A senha já estava inserida e o documento do manuscrito estava aberto, esperando. Comecei a ler. A história era envolvente. Um thriller psicológico sobre uma mulher que descobre que seu marido pode estar envolvido no desaparecimento de sua irmã mais nova. Clássico de Diana Winters, cheio de reviravoltas, pistas falsas e uma protagonista questionável em sua confiabilidade. Estava tão absorta na leitura que mal notei as horas passando. O sol começava a se pôr quando terminei o capítulo 18, o último que Diana havia escrito antes do acidente. A história estava chegando ao clímax, com a protagonista finalmente encontrando evidências concretas contra o marido. O que me impressionou, porém, foram certas similaridades com a própria vida de Diana, pelo menos pelo que eu havia pesquisado. A protagonista era escritora, como Diana. O marido controlador lembrava a maneira como Jeremy parecia monitorar tudo ao seu redor. E havia uma dinâmica estranha entre os personagens que ecoava o que eu sentia entre Jeremy e Nathan. Meus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta. Miranda? Está quase na hora do jantar. A voz de Nathan soou do outro lado. Já estou indo, respondi, fechando o laptop. Ao me levantar, meu olhar caiu novamente sobre a gaveta entreaberta. A curiosidade foi mais forte. Rapidamente a abri e dei uma olhada no caderno que ali estava. Diferente das anotações organizadas, este tinha uma caligrafia apressada, quase frenética. Consegui ler apenas uma linha antes de ouvir passos se aproximando no corredor. Se algo acontecer comigo, não foi um acidente. Ele está observando cada movimento meu. Preciso esconder a verdade. Fechei a gaveta rapidamente quando a porta se abriu. Jeremy estava parado ali. Não Nathan. Encontrou tudo o que precisa? Perguntou ele, seu olhar avaliando a sala como se procurasse por algo fora do lugar. Sim, obrigada, respondi, tentando manter a voz firme. Diana era extremamente talentosa. Será um desafio manter seu nível. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Tenho certeza que dará o seu melhor. Diana sempre dizia que a verdade está nos detalhes. Espero que preste atenção a eles. A maneira como ele enfatizou a palavra verdade me causou um arrepio. Acenei e o segui para o jantar. As palavras do caderno de Diana ecoando em minha mente. O jantar foi uma experiência surreal. A mesa de jantar era longa demais para apenas 3 pessoas, criando um senso de distância mesmo enquanto conversávamos. Jeremy sentou-se à cabeceira, Nathan à sua direita e eu à sua esquerda, separada de Nathan por um vazio que parecia intencional. Como achou o manuscrito? Perguntou Jeremy enquanto servia vinho tinto em taças de cristal finíssimo. Envolvente. Diana tinha um talento único para construir tensão, respondi sinceramente. A protagonista é fascinante em sua complexidade. Clarissa, disse Jeremy assentindo. Sim, Diana sempre teve um dom para criar personagens femininas. Complicadas. Mulheres que escondem segredos, que não são quem aparentam ser. Havia algo acusatório em seu tom, como se falasse de mais alguém além da personagem fictícia. O livro é ficção, Jeremy. Interveio Nathan com uma firmeza que sugeria que esta não era a primeira vez que tinham essa conversa, como todos os outros livros dela. Jeremy lançou um olhar penetrante para Nathan. É mesmo? Às vezes me pergunto quanto de Diana está naquelas páginas. Quanto de todos nós. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Tomei um gole de vinho, mais para ter algo para fazer do que por desejo. Miranda, disse Nathan, claramente tentando mudar de assunto. Jeremy mencionou que você teve uma carreira promissora na Belmonte. Por que decidiu aceitar esse projeto? Considerei mentir.
dizer algo sobre admiração pelo trabalho de Diana ou uma oportunidade única de carreira. Mas algo naquela casa, talvez a linha que li no caderno de Diana, me fez optar pela honestidade. Dinheiro, respondi simplesmente. Estou em um bloqueio criativo com meu próprio livro. Perdi meu emprego. E minha hipoteca não vai se pagar sozinha. Jeremy ergueu uma sobrancelha, parecendo apreciar minha franqueza. Refrescante. A maioria das pessoas teria inventado alguma história nobre. Não sou a maioria das pessoas, retruquei, sustentando seu olhar. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Não, claramente não é. Diana também não era. O resto do jantar seguiu com conversas sobre o mundo editorial, os livros anteriores de Diana e algumas perguntas educadas sobre meu background. Jeremy dominou a maior parte da conversa, com Nathan ocasionalmente intervindo quando o tom do anfitrião se tornava muito intenso. Após a sobremesa, Jeremy anunciou que tinha trabalho a fazer e retirou-se para seu escritório no primeiro andar. Nathan se ofereceu para me mostrar o resto da casa, uma oferta que aceitei prontamente, tanto pela oportunidade de conhecer melhor o ambiente, quanto para conversar com ele sem a presença intimidadora de Jeremy. A mansão era ainda mais impressionante por dentro do que sua fachada sugeria. Além das áreas comuns luxuosas, havia uma biblioteca privada com primeiras edições raras, uma sala de música com um piano de cauda e até mesmo uma pequena galeria com obras de arte contemporânea. Diana era a patrona das artes, explicou Nathan enquanto observávamos uma escultura modernista. Ela dizia que diferentes formas de expressão alimentavam sua criatividade. Paramos diante de um retrato de Diana pintado em estilo realista. Nele, ela usava um vestido vermelho simples, sentada em uma cadeira comum, nada do glamour de suas fotos públicas. O que chamava a atenção eram seus olhos, penetrantes, observadores, como se vissem além da tela. Este é meu favorito, comentou Nathan. Captura quem ela realmente era, não a personalidade pública. Vocês eram próximos, observei. Não era uma pergunta. Nathan hesitou. Éramos colegas. Eu editava seus livros desde o início. 6 anos de parceria criativa. Havia mais naquela história, eu podia sentir. Mas não insisti. Em vez disso, perguntei algo que estava me incomodando desde a leitura do manuscrito. Nathan, o acidente de Diana, o que exatamente aconteceu? Seu rosto ficou tenso. Ela caiu da escada, do terceiro para o segundo andar, fraturou o crânio e teve uma hemorragia cerebral severa. Os médicos não são otimistas sobre suas chances de recuperação. Ela estava sozinha quando aconteceu? Seus olhos encontraram os meus, uma sombra passando por eles. Jeremy a encontrou, disse que ouviu um barulho e correu para ver o que era. Eu não estava aqui naquela noite. Lembrei-me da linha que li no caderno. Se algo acontecer comigo, não foi um acidente. Nathan, comecei cuidadosamente. Você acha que foi realmente um acidente? Ele olhou rapidamente ao redor, como se verificasse se estávamos sozinhos, e então se aproximou, sua voz baixando para quase um sussurro. O que Diana te disse? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Nunca a conheci. No caderno, insistiu ele. Vi você olhando para ele antes do jantar. Senti meu coração acelerar. Eu apenas li uma linha. Algo sobre se algo acontecer comigo. Não foi um acidente. Nathan fechou os olhos brevemente, como se confirmando algo que já suspeitava. Quando os abriu novamente, havia uma determinação que não vi antes. Miranda, há muito mais nesta história do que um manuscrito inacabado. Diana, ele hesitou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Diana estava com medo nas semanas antes do acidente. Disse que estava sendo observada, que Jeremy estava agindo de forma estranha. Eu achei que fosse paranoia criativa. Ela às vezes ficava imersa demais em seus thrillers. Mas depois do acidente? Depois do acidente? Certas coisas não fazem sentido. A posição onde ela foi encontrada. O fato de seu celular ter desaparecido. E, principalmente, uma porta se fechou em algum lugar da casa, o som ecoando pelo corredor. Nathan imediatamente se afastou de mim, sua postura mudando completamente. E, principalmente, ele continuou em voz alta, como se estivéssemos tendo uma conversa casual. O talento dela para criar personagens complexos. É isso que você precisará capturar. Jeremy apareceu no final do corredor, observando-nos com uma expressão indecifrável. Espero que Nathan esteja sendo um bom anfitrião, disse ele se aproximando. Já é tarde, e imagino que você queira descansar antes de começar o trabalho amanhã, Miranda. Não era uma sugestão, era uma dispensa. Claro, concordei. Obrigada pelo tour, Nathan. Foi esclarecedor. Na segurança do meu quarto, tentei processar tudo o que havia acontecido. O caderno de Diana, as insinuações de Nathan, o comportamento controlador de Jeremy,
Tudo parecia saído das páginas de um dos thrillers de Diana. Enquanto me preparava para dormir, um movimento no jardim chamou minha atenção. Da janela, vi Nathan fumando um cigarro perto do gazebo. A luz da lua iluminava seu rosto preocupado. No segundo andar, através de outra janela, pude ver Jeremy em seu escritório, falando ao telefone, gesticulando com agitação. Algo estranho estava acontecendo naquela casa, e eu tinha acabado de me envolver profundamente nisso. Como escritora, meu instinto me dizia para investigar mais, descobrir a verdade. Como pessoa racional, sabia que deveria pegar minhas coisas e ir embora na primeira oportunidade. Mas os $50.000 e a hipoteca vencida me prendiam ali tanto quanto a crescente curiosidade sobre o que realmente havia acontecido com Diana Winters. Deitei-me na cama, sabendo que o sono não viria facilmente. Fora da janela, o oceano rugia distante, suas ondas batendo contra os rochedos abaixo da propriedade. Um lembrete constante de que, como as águas profundas, nada naquela casa era exatamente o que parecia. Para quem tem acompanhado essa história até aqui, posso dizer que os manuscritos escondem muito mais do que palavras. E a verdade está apenas começando a se revelar. Continue comigo nessa jornada, e prometo que as próximas revelações irão surpreender ainda mais. Acordei sobressaltada, desorientada por um momento até reconhecer o quarto na mansão dos Winters. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de seda, criando padrões dançantes no piso de madeira. Havia dormido mal, atormentada por sonhos inquietantes onde corredores escuros se estendiam infinitamente e vozes sussurrantes me chamavam de lugares que eu não conseguia alcançar. Consultei meu relógio. 7h15. Apesar do cansaço, decidi levantar-me. Tinha muito trabalho pela frente e, mais importante, queria explorar a casa enquanto havia menos chances de encontrar Jeremy. Após um banho rápido, vesti jeans e uma blusa simples e desci para a cozinha. Para minha surpresa, Nathan já estava lá, preparando o café. Ele usava calça de moletom e camiseta, seus cabelos ainda úmidos do banho. Por um momento, pareceu quase normal. Como se não estivéssemos em uma mansão onde possivelmente ocorrera um crime. Bom dia, disse ele, oferecendo-me uma xícara. Café? Por favor, respondi, aceitando a bebida gratamente. Você sempre acorda tão cedo? Hábito de editor. As melhores horas de trabalho são antes que o mundo desperte. Observei-o enquanto bebia meu café. À luz do dia, sem a presença opressiva de Jeremy, Nathan parecia mais relaxado, mais acessível. Nathan, sobre ontem à noite... Comecei, mantendo a voz baixa. Ele balançou a cabeça sutilmente, seus olhos se movendo rapidamente para o teto onde um pequeno dispositivo quase imperceptível estava instalado no canto. Câmeras. Claro, Jeremy estaria observando. Acho que hoje você deveria focar no capítulo 19, disse Nathan em tom normal. O desfecho do confronto entre Clarissa e o detetive é crucial para o arco narrativo. Entendi a mensagem. Conversas reais teriam que acontecer longe dos olhos vigilantes de Jeremy. Claro, concordei. Planejo trabalhar o dia todo no escritório. Nathan assentiu, um alívio sutil perpassando seu rosto. Jeremy saiu para Boston. Reunião com advogados sobre a situação de Diana. Voltará à noite. A informação era valiosa por duas razões. Teríamos a casa para nós por algumas horas e algo estava acontecendo com os aspectos legais relacionados a Diana. Herança, testamento, divórcio. As possibilidades eram intrigantes. Estarei no escritório se precisar de mim, disse Nathan colocando sua xícara na pia. Minha porta estará aberta. Após o café, subi diretamente para o escritório de Diana. Com a casa silenciosa e sabendo que Jeremy não estava presente, permiti-me explorar com mais cuidado. A primeira coisa que fiz foi abrir a gaveta onde havia visto o caderno. Para minha frustração, o caderno não estava mais lá. Alguém o havia removido durante a noite. Jeremy? Nathan? Impossível saber. Mas a ausência confirmava uma coisa. O que quer que estivesse escrito naquelas páginas era importante o suficiente para ser escondido de mim. Sem o caderno, voltei minha atenção para o manuscrito. A história de Diana era realmente magistral. Cada reviravolta cuidadosamente planejada, cada personagem meticulosamente construído. A protagonista, Clarissa, estava prestes a confrontar o detetive que investigava o desaparecimento de sua irmã, suspeitando que ele estivesse acobertando seu marido. Comecei a escrever, deixando-me levar pela narrativa. Havia algo libertador em emprestar minha voz a personagens criados por outra pessoa, como se eu pudesse explorar facetas diferentes de mim mesma através deles. 2 horas depois, tinha completado o capítulo 19. A cena do confronto entre Clarissa e o detetive revelava que ambos suspeitavam do marido dela, mas por razões diferentes.
O detetive acreditava que o marido estava envolvido com outra mulher que também havia desaparecido. Um padrão estava emergindo. Fiz uma pausa, espreguiçando-me. Meu olhar vagou pelo escritório, absorvendo os detalhes pessoais de Diana. Uma foto dela com um grupo de crianças em um evento beneficente. Um romance de Daphne du Maurier com marcadores de páginas. Um cacto pequeno no parapeito da janela. E então notei algo curioso. Uma pequena discrepância no padrão do papel de parede atrás da estante. Levantei-me e me aproximei, examinando mais de perto. Com cuidado, puxei alguns livros da prateleira e, sim, havia definitivamente uma abertura lá atrás. Um esconderijo. Retirei mais livros até conseguir ver claramente. Um cofre embutido na parede. Precisaria de uma combinação que eu obviamente não tinha, mas o simples fato de sua existência era significativo. O que Diana guardaria em um cofre escondido atrás de livros? Uma batida na porta me fez saltar, rapidamente recolocando os livros na estante. Entre, chamei, tentando controlar minha respiração. Era Nathan, carregando uma bandeja com sanduíches e 2 garrafas de água. Pensei que você pudesse estar com fome, disse ele, colocando a bandeja na mesa. Seus olhos notaram os livros fora do lugar na estante, mas não comentou. Em vez disso, fechou a porta cuidadosamente atrás de si. Não temos muito tempo, disse ele em voz baixa. As câmeras do corredor estão temporariamente desligadas para manutenção, mas isso só me dá alguns minutos. O caderno sumiu, falei imediatamente. Eu sei. Jeremy o pegou ontem à noite depois que você foi para o quarto. Vi pelas câmeras do meu notebook. Você tem acesso às câmeras? Tenho acesso a muitas coisas nesta casa, Miranda. Seu tom era sério, quase sombrio. Jeremy confia em mim como o braço direito de Diana. Ou confiava, até recentemente. O que mudou? Tudo depois que encontrei isso. Nathan tirou do bolso um pendrive minúsculo. Copiei do computador pessoal de Diana. É um arquivo de áudio, uma espécie de diário que ela gravava. A última entrada é de 2 dias antes do acidente. Estendi a mão, mas ele hesitou em me entregar. Miranda, uma vez que você ouvir isso, não há volta. Estará envolvida em algo potencialmente perigoso. Já estou envolvida, respondi, surpreendendo a mim mesma com minha determinação. Desde o momento em que li aquela linha no caderno. Depois de um momento de hesitação, ele me entregou o pendrive. Ouça quando estiver sozinha. Use fones de ouvido. E depois... Depois decidiremos o que fazer. Com essas palavras, ele saiu, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Guardei o pendrive no bolso, determinada a ouvi-lo assim que possível, mas também consciente de que precisava manter as aparências. Continuei trabalhando no manuscrito pelo resto da tarde, embora minha mente estivesse a quilômetros de distância. Às 5 da tarde, decidi fazer uma pausa. A casa continuava silenciosa. Nenhum sinal do retorno de Jeremy. Tranquei a porta do escritório e, com as mãos ligeiramente trêmulas, conectei o pendrive ao laptop. Havia um único arquivo de áudio datado de 3 meses atrás. Coloquei os fones de ouvido e cliquei para reproduzir. A voz de Diana Winters preencheu meus ouvidos. Baixa, controlada, mas com um inegável tom de medo. Gravação 47. Se alguém além de mim está ouvindo isso, provavelmente significa que Jeremy conseguiu o que queria. Não sei mais em quem confiar. As coisas que descobri, os documentos no escritório dele, tudo indica que ele e Thomas estão envolvidos em algo muito maior que a editora. Lavagem de dinheiro, talvez pior. E agora, com o novo contrato de filme, houve uma pausa, seguida pelo som de páginas sendo viradas. Ele alterou meu testamento. Encontrei o rascunho no escritório do advogado dele. Se eu morrer, tudo vai para Jeremy. A casa, os direitos dos livros, tudo. Nathan não receberia nada, apesar do que combinamos. E a cláusula sobre Lily, completamente removida. Lily? Quem era Lily? Diana nunca tivera filhos, pelo que eu sabia. Estou começando a pensar que não foi coincidência o que aconteceu com Rachel. Ela sabia demais, assim como eu agora. Preciso continuar escrevendo o livro como se nada estivesse errado. É meu único escudo. Enquanto Jeremy acreditar que não desconfio de nada, tenho tempo para reunir provas e sair daqui. Mas se algo acontecer comigo... Um barulho interrompeu a gravação. Som de porta abrindo. A voz de Diana imediatamente mudou para um tom casual. Então, para o capítulo 22, eu estava pensando em uma reviravolta onde Clarissa descobre que o marido... A gravação terminou abruptamente. Meu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Diana estava claramente com medo de Jeremy. Havia descoberto algo ilícito. E acreditava que uma mulher chamada Rachel poderia ter sido vítima por razões similares. Mas a parte mais assustadora era como a realidade parecia imitar a ficção. No manuscrito que eu estava lendo, Clarissa também descobria segredos sobre seu marido.
Também temia por sua vida. Diana não estava apenas escrevendo ficção, estava documentando sua própria situação em metáforas. Ouvi o som de um carro se aproximando pela estrada de cascalho. Rapidamente desconectei o pendrive e o escondi dentro do forro de minha bolsa. Voltei ao manuscrito, tentando parecer absorta quando ouvi passos no corredor. A porta se abriu sem batida prévia. Jeremy estava parado ali, seu terno impecável contrastando com seu rosto cansado. Como está o progresso? Perguntou ele, entrando sem esperar convite. Bom, respondi, mantendo a voz estável. Acabei de completar o capítulo 19 e estou começando o 20. Ele se aproximou, olhando para a tela do laptop por cima do meu ombro. Sua proximidade me deixou tensa, especialmente após ouvir a gravação de Diana. Interessante, comentou ele, lendo algumas linhas. Você capturou bem o estilo dela. A paranoia crescente de Clarissa, a sensação de estar sendo observada. A maneira como ele enfatizou essas palavras me causou um arrepio. Obrigada, respondi. Diana deixou notas detalhadas. Estou apenas seguindo sua visão. A visão dela, repetiu ele, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Sim, Diana sempre teve uma imaginação vívida. Às vezes, confundia ficção com realidade. Ele caminhou até a estante, seus olhos passando pelos livros que eu havia movido. Por um momento, pensei que ele havia notado, mas então se virou para mim novamente. Jantar às 7, anunciou. Temos um convidado esta noite. Thomas Crawford está ansioso para conhecê-la. Thomas Crawford. O pai de Nathan, dono da editora, e segundo a gravação de Diana, possivelmente envolvido em atividades ilícitas com Jeremy. Será um prazer conhecê-lo, respondi, esperando que minha voz não traísse meu nervosismo. Vista-se apropriadamente, disse Jeremy antes de sair. Thomas aprecia a formalidade. Quando a porta se fechou, soltei a respiração que não percebi estar segurando. A sensação de que estava em perigo crescia a cada minuto. Diana temia por sua vida. E agora eu possuía informações que poderiam ser igualmente perigosas para mim. Voltei ao meu quarto para me preparar para o jantar, minha mente trabalhando furiosamente. Precisava falar com Nathan, contar sobre a gravação. Mas como fazer isso com Jeremy e Thomas observando cada movimento? Optei por um vestido preto simples que havia trazido para emergências profissionais. Enquanto aplicava maquiagem básica, ouvi uma leve batida na porta. Um momento. Chamei, escondendo rapidamente o pendrive sob o colchão. Era a Sra. Collins, a governanta, uma mulher de meia-idade com expressão severa que eu ainda não havia conhecido. O Sr. Winters pediu que eu lhe trouxesse isto, disse ela, entregando-me uma caixa de joias de veludo. Abria, surpresa ao encontrar um colar de pérolas. Era da Sra. Winters, explicou a governanta, sua voz neutra. O Sr. Winters achou que seria apropriado para o jantar. A ideia de usar o colar de Diana, uma mulher que possivelmente fora atacada pelo próprio marido, me deixou nauseada, mas recusar poderia levantar suspeitas. Obrigada, respondi colocando o colar. As pérolas frias contra minha pele pareciam um lembrete da situação precária em que me encontrava. A Sra. Collins observou-me com uma expressão que não consegui decifrar. A senhorita se parece um pouco com ela, comentou, quando era mais jovem. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou em voz baixa. Tome cuidado nesta casa. As paredes têm ouvidos. Com isso, ela saiu, deixando-me atônita com o aviso velado. Havia mais alguém que desconfiava de Jeremy? O jantar foi uma experiência surreal. A sala de jantar estava iluminada apenas por velas, criando um ambiente que deveria ser íntimo, mas parecia mais ameaçador do que acolhedor. Thomas Crawford era o oposto físico de seu filho. Baixo, robusto, com cabelos grisalhos e olhos pequenos e calculistas que pareciam avaliar constantemente. Miranda Álvarez, disse ele, tomando minha mão entre as suas quando fomos apresentados. Jeremy me falou muito sobre você. Diz que tem o talento necessário para honrar o legado de Diana. Espero corresponder às expectativas, respondi, consciente do colar de pérolas pesando em meu pescoço. O legado de Diana é importante para todos nós, continuou Thomas, sua voz suave de uma maneira que parecia ensaiada. Seus livros são o coração da Crawford Publishing. E, claro, para Jeremy, ela é muito mais que uma autora de sucesso. Jeremy, à cabeceira da mesa, assentiu solenemente. Diana é minha vida, disse ele, usando o presente, embora pelo que eu havia ouvido dos médicos, suas chances de recuperação fossem mínimas. Nathan estava quieto, sentado à minha frente, evitando contato visual direto. Notei que suas mãos tremiam levemente quando alcançou sua taça de vinho. Nathan me informou que você já completou o capítulo 19, comentou Thomas enquanto a Sra. Collins servia a entrada, uma elegante sopa de lagosta. Impressionante,
considerando que chegou apenas ontem. Miranda tem uma conexão natural com o material, interveio Jeremy, quase como se conhecesse Diana pessoalmente. Havia algo ameaçador na maneira como ele disse isso, como se soubesse sobre o pendrive, sobre o que eu havia descoberto. Os personagens de Diana são muito vívidos, respondi cuidadosamente. Especialmente Clarissa, sua paranoia, seu medo crescente do marido, é psicologicamente complexo. Paranoia, repetiu Thomas, trocando um olhar com Jeremy. Sim, infelizmente Diana sofreu de episódios paranoides nas semanas antes do acidente. Chegou a acusar Jeremy de espioná-la, de manipular seus negócios. Foi devastador vê-la assim, completou Jeremy, sua expressão uma máscara perfeita de preocupação. Os médicos suspeitavam de um tumor cerebral afetando seu comportamento, mas não tivemos tempo para exames completos antes da queda. A narrativa deles era clara. Diana estava mentalmente instável, imaginando conspirações que não existiam. Qualquer evidência que ela pudesse ter deixado seria descartada como produto de uma mente doente. Que tragédia, comentei, sentindo-me doente por dentro. E não houve sinais anteriores desses episódios? Nada significativo, respondeu Jeremy. Embora, pensando bem, o último livro mostrava sinais. A protagonista cada vez mais paranoica, convencida de conspiração, Diana talvez estivesse projetando sua condição em sua escrita. Os maiores autores frequentemente expõem suas próprias neuroses em sua arte, acrescentou Thomas. Involuntariamente, é claro. Nathan finalmente falou. Ou talvez usem a arte para expressar verdades que não podem dizer abertamente. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Jeremy lançou um olhar gélido para Nathan. Filosofia interessante, Nathan, disse Thomas, sua voz falsamente leve. Mas prefiro pensar que Diana simplesmente criou uma história envolvente, sem mensagens ocultas. O restante do jantar foi uma dança cuidadosa de conversas superficiais e tensões subjacentes. Falamos sobre o mercado editorial, sobre os livros anteriores de Diana, sobre minha carreira. Eu respondia automaticamente, minha mente ainda processando tudo o que havia descoberto e as implicações do comportamento de Jeremy e Thomas. Após a sobremesa, uma elaborada torta de chocolate que mal consegui tocar, Thomas anunciou que precisava retornar a Boston. Reuniões matinais, explicou ele. Mas estou extremamente satisfeito com nosso arranjo, Miranda. Tenho certeza que o livro estará em boas mãos. Jeremy o acompanhou até a porta, deixando-me momentaneamente sozinha com Nathan. Aproveitei a oportunidade. Ouvi a gravação. Sussurrei rapidamente. Quem é Lily? E Rachel? Nathan empalideceu. Não aqui, murmurou ele, levantando-se. Em voz normal, acrescentou. Permita-me mostrar-lhe a vista do terraço antes que você se recolha. As estrelas estão particularmente brilhantes esta noite. Entendi a deixa e o segui. O terraço ficava no segundo andar, acessível por portas duplas de vidro na biblioteca. A noite estava clara. O oceano uma massa escura pontilhada pelo reflexo da lua. Em circunstâncias diferentes, a vista seria deslumbrante. As câmeras não captam áudio aqui fora, explicou Nathan em voz baixa, posicionando-nos de modo que parecêssemos estar admirando a paisagem. E Jeremy está ocupado com meu pai por alguns minutos. Nathan, o que está acontecendo realmente? Diana achava que Jeremy poderia machucá-la. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de ansiedade. É complicado. Diana descobriu que a editora estava sendo usada para lavagem de dinheiro. Documentos falsificados, contratos inflacionados, direitos autorais desviados para contas offshore. Jeremy e meu pai estão no centro disso. E Rachel, quem é ela? A assistente pessoal anterior de Diana. Desapareceu há 1 ano. Supostamente mudou-se para o exterior. Diana começou a suspeitar que algo havia acontecido com ela depois de encontrar e-mails antigos onde Rachel mencionava preocupações sobre as finanças da editora. E Lily? Nathan hesitou. Lily é complicado. Não posso explicar tudo agora, mas é alguém muito importante para Diana, alguém que Jeremy quer manter afastada a todo custo. Por quê? Porque Lily poderia herdar tudo se algo específico fosse provado. Ele olhou para a porta, tenso. Olha, não temos muito tempo. Você precisa encontrar o caderno que Jeremy pegou. Está no escritório dele, na gaveta inferior da mesa. A senha do cofre está lá. Cofre? Você quer dizer o que está atrás dos livros? Ele pareceu surpreso por um momento, depois assentiu. Você encontrou. Sim, esse cofre contém documentos que Diana reuniu, provas contra Jeremy e meu pai. É por isso que ela se sentia ameaçada. É por isso que... O som da porta se abrindo nos interrompeu. Jeremy saiu para o terraço, seu sorriso não correspondendo à frieza de seus olhos. Admirando a vista, vejo. Magnífica, não é?
Diana e eu costumávamos passar horas aqui nas noites de verão. É realmente espetacular, respondi, esperando que minha voz soasse normal. Nathan, seu pai está esperando para se despedir, disse Jeremy, num tom que não permitia a argumentação. Nathan assentiu, lançando-me um último olhar significativo antes de sair. Jeremy e eu ficamos sozinhos no terraço, a brisa marítima de repente parecendo muito fria. As pérolas ficam bem em você, comentou ele, aproximando-se. Seus dedos tocaram levemente o colar, roçando meu pescoço. Lutei contra o impulso de recuar. Diana usou este colar na noite em que nos conhecemos. Disse que trazia sorte. É um presente muito generoso para emprestar, respondi, enfatizando a última palavra. Seus lábios se curvaram em um meio sorriso. Quem disse que é emprestado? Considere um presente. Diana não precisará mais dele. A forma como ele falou, com tanta certeza sobre o destino de Diana, confirmou minhas piores suspeitas. Ela não estava apenas em coma. Jeremy tinha certeza de que ela nunca acordaria. Porque ele garantiria isso. É muito gentil, mas não posso aceitar algo tão valioso, disse, meus dedos movendo-se para desatar o colar. Jeremy segurou meu pulso, seu aperto firme o suficiente para ser doloroso. Insisto, disse ele, sua voz macia contradizendo a força de seu toque. Considere um sinal de confiança mútua. Uma ameaça disfarçada de presente. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. Nesse caso, obrigada, respondi baixando a mão. Valorizarei essa confiança. Excelente. Ele soltou meu pulso recuando um passo. Você é uma mulher inteligente, Miranda. Acredito que tenhamos muito a oferecer um ao outro, além deste projeto. A insinuação era clara, e ainda mais repulsiva considerando as circunstâncias. Forcei um sorriso. O projeto é minha prioridade agora. Quero fazer justiça ao trabalho de Diana. Claro, concordou ele, seu olhar me avaliando de uma maneira que me fez sentir exposta. Bem, não vou mantê-la acordada. Amanhã será um longo dia de escrita. Assenti, grata pela oportunidade de escapar. Boa noite, então. Ah, e Miranda, chamou ele quando eu já estava na porta. Gostaria de pedir que limitasse suas conversas privadas com Nathan. Ele é um excelente editor, mas tem ideias românticas sobre seu relacionamento com Diana, profissionalmente inapropriadas. O aviso era claro. Ele sabia que estávamos conspirando, ou pelo menos suspeitava. Entendo, respondi. Boa noite, Jeremy. De volta ao meu quarto, tranquei a porta e encostei-me nela, respirando pesadamente. A situação era pior do que eu imaginava. Jeremy não apenas suspeitava que Diana havia descoberto seus esquemas ilegais, ele parecia ter tomado medidas para silenciá-la permanentemente. E agora estava de olho em mim também. O colar de pérolas em meu pescoço parecia um garrote. Removi-o com dedos trêmulos e o coloquei na mesa de cabeceira. Uma parte de mim queria fazer as malas imediatamente, voltar para Boston e esquecer tudo isso. Mas duas coisas me impediam. O dinheiro de que eu desesperadamente precisava e a crescente convicção de que Diana merecia justiça. Além disso, havia Lily, quem quer que fosse. Alguém importante para Diana, alguém que Jeremy estava tentando manter afastada da herança. Se Diana realmente fora vítima de uma tentativa de assassinato, eu não poderia simplesmente ir embora sabendo disso. A melhor forma de me proteger, decidi, era continuar agindo como se nada estivesse errado. Trabalhar no manuscrito, ganhar a confiança de Jeremy e encontrar uma oportunidade para acessar aquele cofre. Deitei-me na cama sem me despir completamente, sabendo que o sono seria difícil. Lá fora, as ondas continuavam a bater contra os rochedos, seu ritmo constante de alguma forma reconfortante. Em meio à tormenta que minha vida havia se tornado, pelo menos o oceano permanecia previsível em sua fúria. Em algum momento da madrugada, um som me acordou. Leve, quase imperceptível. Sentei-me na cama, alerta. Alguém havia deslizado um envelope por baixo da porta. Com o coração acelerado, levantei-me e peguei o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel e uma pequena chave. Biblioteca. Última prateleira à esquerda, atrás de Rebecca. Diário de D.W. A chave abre o gabinete do quarto de Lily. Jeremy sairá amanhã às 10 horas. Seja discreta. N. Nathan estava me guiando para mais informações, mais provas. Mas também estava me colocando em maior perigo. Se Jeremy descobrisse... Coloquei o bilhete e a chave sob o colchão, junto com o pendrive. O caminho à minha frente estava claro, embora perigoso. Continuar a investigação iniciada por Diana, encontrar suas provas e de alguma forma levar tudo isso à polícia sem me colocar diretamente na mira de Jeremy. Enquanto voltava para a cama, um pensamento perturbador me ocorreu. E se o manuscrito que eu estava completando fosse mais do que apenas uma história?
E se fosse, de alguma forma, a própria Diana tentando documentar o que havia descoberto, escondendo a verdade em ficção? Com esse pensamento inquietante, recostei-me contra os travesseiros, ciente de que cada hora que passava naquela casa me envolvia mais profundamente em uma teia perigosa. Mas também havia algo quase intoxicante na busca pela verdade. A escritora em mim estava fascinada, mesmo enquanto a mulher racional temia pelo que poderia descobrir. A chuva começou a cair lá fora, gotas pesadas batendo contra a janela como um prelúdio para a tempestade que eu sabia estar se formando, tanto literal quanto metaforicamente. O que quer que estivesse por vir, eu enfrentaria, pela verdade por Diana, e talvez até por Lily, quem quer que ela fosse. Porque algumas histórias precisam ser contadas, não importa quão perigosa seja a verdade. E esta história, percebi com um calafrio, estava apenas começando a se revelar. Acordei antes do amanhecer, minha mente ainda repleta de sonhos turbulentos em que corria por corredores intermináveis, enquanto vozes sussurrantes me perseguiam nas sombras. O bilhete de Nathan estava firmemente guardado sob meu colchão, junto com a pequena chave, ferramentas para desenterrar segredos que poderiam tanto me salvar quanto me destruir. A mansão ainda dormia quando saí silenciosamente do meu quarto. O relógio marcava 5h30, horário em que eu esperava ter privacidade suficiente para investigar. Primeiro destino: a biblioteca. O cômodo era majestoso mesmo na penumbra, com estantes que iam do chão ao teto. Seguindo as instruções de Nathan, dirigi-me à última prateleira à esquerda. Encontrei facilmente o exemplar de Rebecca, de Daphne du Maurier. Uma escolha irônica, considerando que aquela história também tratava de uma esposa anterior, fantasmas do passado e uma casa imponente à beira-mar. Atrás do livro, como prometido, havia um pequeno caderno encadernado em couro vermelho escuro. As iniciais DW estavam gravadas na capa. O diário de Diana Winters. Peguei-o com mãos trêmulas e o escondi dentro da camisa antes de retornar ao meu quarto. Uma vez lá, sentei-me junto à janela onde a luz crescente do amanhecer me permitiria ler sem acender lâmpadas que poderiam denunciar minha vigília. O diário não era cronológico, mas temático. Diana havia organizado suas anotações por assunto, não por data. A primeira seção intitulava-se simplesmente O Esquema. Confirmei hoje o que suspeitava há meses. Jeremy e Thomas não estão apenas inflando os valores dos contratos internacionais. Estão criando autores fantasmas, livros que nunca são publicados de verdade, mas geram royalties que vão para contas nas Ilhas Cayman. Os números são assustadores. Pelo menos 40 milhões nos últimos 5 anos. Como fui tão cega? Talvez porque quis ser. O sucesso, o glamour, tudo isso me cegou para quem Jeremy realmente era. Vários documentos estavam grampeados às páginas. Cópias de contratos, extratos bancários, e-mails impressos. Diana havia sido meticulosa em reunir provas. A próxima sessão era intitulada Rachel. Revisei os e-mails de Rachel hoje. Encontrei mensagens apagadas no servidor de backup que Jeremy não sabia que eu tinha acesso. Rachel descobriu o esquema 3 semanas antes de decidir mudar-se para Londres. Confrontou Thomas. Não Jeremy. No dia seguinte, Jeremy apareceu com aquele relógio novo que custava mais que um carro. 2 dias depois, Rachel mudou-se. Sem festa de despedida, sem contato desde então. Quando perguntei ao Jeremy se tinha o endereço dela em Londres, ele disse que ela queria um corte limpo. Rachel, que chorou no meu ombro quando seu gato morreu, não se despediria de mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Se as suspeitas de Diana estivessem corretas, Rachel não havia apenas desaparecido. Havia sido silenciada, permanentemente. Virei a página com dedos trêmulos, chegando à seção que mais me intrigava. Lily. Visitei Lily ontem. 16 anos e tão brilhante. Seus olhos são exatamente como os meus. Aquele azul peculiar que minha mãe chamava de azul do Atlântico. Jeremy ainda não sabe sobre ela, e precisa continuar assim até que eu possa garantir nossa segurança. O acordo com os Brennan funcionou por todos esses anos. Eles a criaram como filha deles, recebendo meu apoio financeiro disfarçado de bolsa escolar e fundo fiduciário de um parente. Mas Lily está curiosa sobre suas origens. Faz perguntas. Quer saber mais sobre seus pais biológicos? Se ela soubesse que sou sua mãe biológica? Se Jeremy descobrisse que tenho uma filha? Meu coração quase parou. Lily era filha de Diana, uma filha que ela havia dado para adoção, mantendo contato secreto com ela, e que Jeremy desconhecia completamente. As peças começavam a se encaixar. O testamento alterado, a cláusula removida sobre Lily. Diana queria garantir que sua filha fosse cuidada se algo lhe acontecesse. A próxima entrada fez meu sangue gelar. Jeremy encontrou a foto. A que tenho de Lily em minha carteira. Questionou quem era a garota. Menti. Disse que era filha de uma prima.
Ele fingiu acreditar, mas via desconfiança em seus olhos. Hoje encontrei-o no meu escritório quando voltei do almoço. Disse que estava procurando um livro, mas minha gaveta estava entreaberta. Preciso agir rápido. A transferência para o nome de Lily precisa ser concluída antes que seja tarde demais. As entradas terminavam abruptamente depois disso. A última página continha apenas uma série de números. 18, 27, 04, 13. A combinação do cofre, presumivelmente. Fechei o diário, minha mente processando o que havia descoberto. Diana tinha uma filha secreta de 16 anos, chamada Lily. Estava transferindo ativos para o nome dela, possivelmente prevendo o perigo em que se encontrava. E se Jeremy descobrisse, tudo estaria em risco. Mas havia algo mais que precisava verificar. A chave que Nathan me dera. Se havia um quarto de Lily na mansão, significava que Diana estava planejando revelar a verdade. Talvez até trazer a filha para morar com ela. Guardei o diário sob o colchão e verifiquei o relógio. 6h45. Ainda tinha algum tempo antes que a casa despertasse completamente. Saí novamente para o corredor, desta vez procurando portas trancadas. No final do corredor do terceiro andar, longe dos quartos principais, encontrei uma porta que não se abriu quando tentei a maçaneta. Com o coração acelerado, inseri a pequena chave na fechadura. Encaixou perfeitamente. O quarto era fascinante em sua dualidade. Metade dele parecia ter sido decorado para uma adolescente. Pôsteres de bandas na parede, uma coleção de livros young adult na estante, cores vibrantes. A outra metade continha memórias mais antigas. Um berço antigo transformado em prateleira, brinquedos de bebê preservados como relíquias, fotos emolduradas de uma recém-nascida. Aproximei-me das fotografias, reconhecendo imediatamente o rosto de Diana, mais jovem, segurando um bebê. Em algumas fotos ela estava sozinha com a criança. Em outras, um homem jovem de cabelos escuros e olhos verdes também aparecia. Com um choque percebi que o homem lembrava muito Nathan, mais jovem, com o rosto menos marcado pela experiência, mas inconfundivelmente ele. Seria possível? Nathan era o pai de Lily? Isso explicaria por que ele estava tão determinado a descobrir a verdade sobre o acidente de Diana, por que estava me ajudando apesar dos riscos. Não era apenas por justiça, era por sua filha. Uma gaveta do armário estava entreaberta. Dentro, encontrei documentos legais, certidões, papéis de adoção. Confirmavam minhas suspeitas. Lily Brennan havia nascido como Lillian Diana Crawford, filha de Diana Winters e Nathan Crawford. O som de uma porta se fechando em algum lugar da casa me alertou. Rapidamente recoloquei os documentos no lugar, fiz uma última verificação para ter certeza de que tudo estava como encontrei e saí, trancando a porta atrás de mim. De volta ao meu quarto, tive apenas alguns minutos para reorganizar meus pensamentos antes que uma batida na porta anunciasse a chegada do café da manhã, trazido pela Sra. Collins. "Bom dia, senhorita Álvares", disse ela em seu tom formal habitual, colocando a bandeja sobre a pequena mesa junto à janela. "O Sr. Winters pediu para informá-la que estará fora a maior parte do dia, reuniões em Boston." "Obrigada, Sra. Collins", respondi, observando-a cuidadosamente. Ela pareceu hesitar antes de sair, seus olhos brevemente encontrando os meus, com uma expressão que não consegui decifrar. "A senhorita dormiu bem?" perguntou ela. Uma pergunta aparentemente inocente, mas que parecia carregada de significado. "Sim, obrigada", respondi. Depois, arriscando, acrescentei. "Embora tenha sido difícil adormecer neste quarto tão próximo de onde aconteceu o acidente da Sra. Winters." Um lampejo de emoção cruzou o rosto da Sra. Collins. "O acidente", repetiu ela, a ênfase sutil na palavra revelando suas dúvidas. "Sim, foi perturbador para todos nós." "A senhora estava aqui quando aconteceu?" perguntei, mantendo o tom casual enquanto servia uma xícara de café. "Estava. Fui eu quem chamou a ambulância." Ela olhou brevemente para a porta. Depois baixou a voz. "Senhorita Álvares, trabalho para a família Winters há 12 anos. Vi muitas coisas nesta casa. Diana, ela confiava em mim." "E o que a senhora viu naquela noite?" perguntei diretamente. Ela hesitou. O conflito evidente em seu rosto. Vi o suficiente para saber que as escadas não foram a única coisa que causou os ferimentos dela. Seus olhos encontraram os meus, determinados apesar do medo visível. "O Sr. Crawford, Nathan, ele está tentando ajudar. Confie nele." Com isso, ela saiu rapidamente, deixando-me com ainda mais perguntas, mas também com a certeza de que tinha outra aliada potencial na casa. Esperei até ouvir o carro de Jeremy saindo pelos portões antes de me dirigir ao escritório. Nathan havia dito que Jeremy estaria fora às 10 horas, e pontualmente seu Range Rover preto desceu pela estrada de cascalho. No escritório, encontrei Nathan já me esperando.
Seu rosto estava tenso, com olheiras evidentes sob os olhos. Você encontrou o diário, disse ele, não como pergunta, mas como afirmação. Encontrei, confirmei. E o quarto de Lily também. Ele fechou os olhos brevemente, uma mistura de dor e alívio em sua expressão. Então você sabe que Lily é sua filha com Diana. Sim. O que não entendo é por que todo esse segredo, por que ela foi dada para a adoção. Nathan sentou-se pesadamente na cadeira de Diana. Foi há 16 anos. Diana estava apenas começando sua carreira. Seu primeiro livro havia acabado de ser publicado. Estávamos apaixonados. Meu pai desaprovava. Ela era apenas uma autora novata. Eu era o herdeiro da editora. Quando descobrimos a gravidez, enfrentamos uma escolha impossível. Então vocês a deram para a adoção? Para amigos de confiança, os Brennan, com a condição de que Diana pudesse manter contato, ser uma tia presente na vida de Lily. Funcionou por anos. Diana se tornou uma autora de sucesso. Eventualmente conheceu e se casou com Jeremy, que parecia o marido perfeito a princípio. Eu me mantive afastado, observando de longe, editando seus livros, mantendo nossa conexão profissional. Até quando? Até o ano passado, quando Lily começou a fazer perguntas sobre sua adoção, quando Diana começou a sentir que o casamento era uma farsa, que Jeremy estava com ela apenas pelo dinheiro e prestígio. Começamos a conversar sobre revelar a verdade, trazer Lily para a nossa vida de alguma forma. E foi quando Diana começou a descobrir os esquemas ilegais. Nathan assentiu. Ela encontrou discrepâncias nas contas, contratos estranhos que não faziam sentido. Quando começou a investigar, descobriu o esquema de lavagem de dinheiro. Jeremy e meu pai estavam criando autores fictícios, contratos internacionais falsos, uma operação de milhões. E Rachel descobriu isso antes dela. E desapareceu misteriosamente, completou Nathan. Diana sabia que estava em perigo. Começou a reunir provas, planejar uma saída. Queria garantir que, se algo acontecesse com ela, Lily estaria protegida e receberia o que era seu por direito. O cofre, lembrei-me. Ela escondeu as provas no cofre atrás da estante. A combinação está no diário? Sim. 18270413. Nathan levantou-se, movendo-se rapidamente para a estante. Ajudei-o a remover os livros, revelando o pequeno cofre embutido na parede. Ele girou o dial, inserindo a combinação, e a porta se abriu com um clique suave. Dentro havia uma pasta de documentos, um pendrive adicional e um envelope selado endereçado a Lily Brennan para ser aberto em seu 18º aniversário. Nathan pegou o envelope com mãos trêmulas, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. A carta para nossa filha, murmurou ele. Diana sempre planejou contar a verdade a ela quando completasse 18 anos. Peguei a pasta de documentos folheando seu conteúdo. Havia cópias de todas as provas que Diana mencionara no diário. Extratos bancários, contratos fraudulentos, e-mails incriminadores. Mas havia também algo mais. Fotos. Nathan, chamei, minha voz quase falhando. Você precisa ver isso. As fotos mostravam Jeremy em um depósito abandonado com 2 homens de aparência ameaçadora. Em uma delas, um corpo enrolado em plástico era carregado para o porta-malas de um carro. O rosto não era visível, mas um braço caído mostrava um relógio distintivo, o mesmo que Rachel usava em fotos que Diana havia guardado em seu diário. Meu Deus! Sussurrou Nathan. Ele realmente a matou, e Diana sabia. É por isso que ele tentou matar Diana também, falei, as peças se encaixando perfeitamente agora. Ela sabia demais, estava reunindo provas, planejava denunciá-lo e proteger Lily. E agora você também sabe, disse uma voz fria da porta. Viramos abruptamente. Jeremy estava parado lá, seu rosto uma máscara de fúria controlada, um revólver em sua mão direita. Não deveria ter voltado tão cedo, disse Nathan, posicionando-se sutilmente à minha frente. Claramente não, respondeu Jeremy, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Parece que subestimei vocês dois, especialmente você, Miranda, contratada há apenas 2 dias e já desenterrando todos os segredos sórdidos da família. Não vai conseguir esconder isso para sempre, Jeremy, falei, tentando manter a voz firme apesar do terror que sentia. Há provas demais. Provas que estão prestes a desaparecer, respondeu ele com um sorriso frio. Junto com vocês dois. É uma pena, realmente. Eu tinha esperanças para nós, Miranda. Você me lembra Diana quando era mais jovem, antes de se tornar tão complicada. Diana descobriu quem você realmente é. Rebati. Assim como eu. Seus olhos endureceram. Diana deveria ter ficado com seus romances, sua fama, seu dinheiro. Mas não. Ela tinha que ser a heroína da própria história.
investigando, fazendo perguntas. E quanto a você, Nathan, sempre tão leal a ela. Imaginei que havia algo mais entre vocês, mas uma filha? Isso explica muita coisa. O que vai fazer, Jeremy? Matar-nos aqui mesmo na casa? Como explicaria isso? Nathan mantinha a voz calma, mas notei que estava lentamente movendo sua mão em direção à mesa. Um trágico acidente, obviamente. Esta casa parece propensa a acidentes ultimamente. Talvez um incêndio no escritório causado por um cigarro esquecido. Você ainda fuma escondido, não é, Nathan? Percebi o que Nathan estava tentando alcançar. O telefone na mesa de Diana. Se pudesse acessá-lo, talvez pudesse chamar ajuda. Precisava distrair Jeremy. Os documentos não estão apenas aqui. Menti, dando um passo lateral para desviar a atenção de Jeremy. Enviei cópias para minha agente em Boston. Se algo acontecer comigo, ela levará tudo à polícia. A hesitação momentânea de Jeremy foi tudo que Nathan precisava. Em um movimento rápido, ele agarrou o telefone e pressionou a descagem rápida. Jeremy reagiu instantaneamente, avançando em sua direção. O que aconteceu a seguir ficou gravado em minha memória como uma sequência de flashes. Nathan empurrando-me para longe da linha de tiro. Jeremy apontando a arma. O som ensurdecedor do disparo. Nathan cambaleando para trás, sangue espalhando-se por sua camisa. Eu gritando. E então, para minha completa surpresa, a porta se abrindo violentamente. A Sra. Collins estava lá, segurando o que parecia ser um atiçador de lareira. Em um movimento surpreendentemente ágil para sua idade, ela acertou Jeremy nas costas com toda a sua força. Ele virou-se, desequilibrado, a arma momentaneamente apontada para longe de nós. Foi minha única chance. Agarrei o pesado peso de papel da mesa de Diana, uma escultura de cristal, e o atirei com todas as minhas forças contra a cabeça de Jeremy. O impacto fez com que ele cambaleasse para frente, caindo pesadamente. Corri para Nathan, que estava no chão, pressionando a mão contra o ombro sangrando. Telefone, murmurou ele. Chame. Não precisei terminar a ligação. Sirenes soaram à distância, aproximando-se rapidamente. Eu já tinha chamado a polícia, explicou a Sra. Collins, verificando se Jeremy estava realmente inconsciente. Tenho observado, suspeitado. Quando vi o carro dele voltando inesperadamente e depois ouvi suas vozes alteradas. Obrigada, sussurrei, mal acreditando que estávamos vivos. Os eventos que se seguiram passaram como um borrão. Paramédicos atendendo Nathan, policiais algemando Jeremy inconsciente, detetives coletando os documentos do cofre, meu depoimento repetido inúmeras vezes, o choque nos olhos de Thomas Crawford quando foi detido em seu escritório em Boston, a descoberta do corpo de Rachel Winters em uma propriedade abandonada pertencente à editora, exatamente onde as fotos indicavam. E então, no meio daquele caos, uma garota de 16 anos com os olhos azul atlântico chegou à mansão, acompanhada por assistentes sociais. Lily Brennan, agora ciente de que sua tia Diana era na verdade sua mãe biológica, que o editor que ocasionalmente visitava a casa de seus pais adotivos era seu pai, e que toda sua vida havia sido construída sobre uma rede de segredos que agora desmoronava ao seu redor. Observei de longe quando ela entrou no hospital para ver Nathan, que havia sobrevivido com um ferimento no ombro. Vi o momento em que ele entregou a ela o envelope que Diana havia deixado, a carta que nunca imaginara que seria lida tão cedo ou em tais circunstâncias. 3 meses depois, sentei-me na varanda de meu novo apartamento em Cambridge, contemplando o rio Charles enquanto colocava o ponto final no manuscrito. Não o manuscrito de Diana. Esse havia sido completado por outro escritor contratado pela editora, agora sob nova administração após o escândalo. Este era meu próprio manuscrito, a história que havia jurado escrever. Curiosamente, depois de tudo que vivi, as palavras fluíam facilmente. Meu bloqueio criativo havia se dissipado como névoa sob o sol forte da experiência real. O romance se chamaria Manuscritos da Verdade, inspirado em eventos reais, mas ficcionalizado o suficiente para evitar processos legais. Minha agente já tinha recebido ofertas de 5 grandes editoras. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Nathan. Como estão as coisas? Perguntei, embora mantivéssemos contato regular desde os eventos na mansão. Estão evoluindo, respondeu ele. Lily decidiu ficar com os Brennan até completar o ensino médio, mas vem me visitar nos finais de semana. Estamos construindo um relacionamento passo a passo. E Diana? Perguntei suavemente. Houve uma pausa. Os médicos dizem que não houve mudanças, mas gosto de pensar que, em algum nível, ela sabe que Lily está segura, que a verdade veio à tona. Diana continuava em coma,
seu estado praticamente inalterado desde o acidente. Os médicos não eram otimistas, mas Nathan se recusava a perder a esperança. Visitava-a diariamente, lia para ela, contava sobre Lily. Parte do dinheiro recuperado dos esquemas ilegais havia sido direcionado para um fundo de cuidados de longo prazo para ela. Jeremy e Thomas aguardavam julgamento. As acusações eram graves: assassinato, tentativa de assassinato, fraude, lavagem de dinheiro. A lista parecia interminável. Os advogados diziam que eles provavelmente nunca mais veriam a liberdade. Seu livro, disse Nathan, mudando de assunto. Como está indo? Terminado, respondi com uma satisfação que não sentia há muito tempo. Acabei de escrever a última página. Diana ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que a melhor ficção nasce da verdade mais profunda. Sorri com o pensamento. Ela estava certa. Depois de desligarmos, voltei minha atenção para a última página do manuscrito. O final não era perfeitamente arrumado. A vida raramente é. Havia tristeza misturada com a justiça, perda entrelaçada com redenção. Mas havia verdade nele. Uma verdade pela qual Diana Winters quase sacrificara sua vida para proteger. Às vezes, penso no colar de pérolas que Jeremy me deu, agora guardado como evidência pela polícia. Diana usou este colar na noite em que nos conhecemos. Ele tinha dito. Disse que trazia sorte. Talvez tenha trazido, de certa forma. Não para Jeremy, certamente, mas para a verdade que finalmente veio à luz. Para Lily, que encontrou seu caminho de volta às suas origens. Para Nathan, que teve uma segunda chance de ser pai. Para mim, que redescobri minha voz como escritora. E talvez, apenas talvez, para Diana também. Porque enquanto sua história continua a ser contada, tanto através de seus próprios livros quanto através do meu, uma parte dela permanece viva, influenciando o mundo, moldando vidas. Como escritora, não posso pedir um legado melhor que esse. E para você que me acompanhou até aqui nesta jornada através dos manuscritos e das verdades escondidas, obrigada. Porque histórias como esta precisam ser compartilhadas, lidas, sentidas, para que nunca esqueçamos o poder das palavras e das verdades que elas podem revelar. O sol começava a se pôr sobre o rio, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Fechei meu laptop e respirei fundo, sabendo que um capítulo da minha vida havia terminado. Um novo estava prestes a começar. Mais claro, mais autêntico, mais verdadeiro. Porque no final, é isso que os manuscritos nos ensinam. Que mesmo nas sombras mais escuras, a verdade encontra um caminho para a luz. Sempre.